Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui dar sequência nas videoaulas aí a respeito de opções, tá? Já falamos um pouco atrás aí sobre alguns conteúdos um pouco mais introdutórios e hoje o tema que nós vamos falar aí está relacionado à precificação de opções, tá? Aí vocês vão entender um pouco mais os fatores que afetam cada opção, por que ela valoriza, por que ela desvaloriza, enfim, qual a relação com o tempo, por que a volatilidade, entender a volatilidade é um diferencial impressionante no mercado, como grandes bilionários se beneficiam de volatilidade. Falaremos também sobre Moneyness, para vocês entenderem o que é OTM, ATM, ITM, coisas que a gente fala tanto aí no dia a dia, tá? Vamos falar também sobre o prêmio das opções, tá? Então, fiquem atentos aí, porque essa videoaula vai tirar muita dúvida de vocês aí e vai levantar dúvidas que talvez vocês não tinham antes de conhecer isso aqui. Então, a gente precisa entender que há diversos fatores que interferem no prêmio de uma opção, tá? Eu relacionei alguns aí que são os mais impactantes no prêmio de uma opção. Contudo, antes da gente entender quais fatores influenciam nesse prêmio da opção, é importante vocês entenderem como é formado o preço de uma opção, como é formado o prêmio de uma opção, tá? E aí, vocês precisam entender, naturalmente, aí, a relação entre valor intrínseco e valor extrínseco, o que são e como a sua composição formam o preço, o prêmio da opção de vocês. Então vamos lá. Entendendo e falando aqui sobre valor intrínseco, o que é o valor intrínseco? É o prêmio imediato de uma opção que vocês adquirem ao exercer aquele direito. Lembrando que nos vídeos anteriores nós falamos bastante sobre opções, sobre direitos e não deveres que podem ou não ser exercidos. E aí, aqui é um complemento a respeito desse tema, tá? O valor intrínseco de uma opção é o prêmio imediato, tá? Então, ao ser exercido, aquele prêmio imediato da opção é o que vocês têm como prêmio, como preço dela naquele determinado momento. E o valor extrínseco é tudo que vem além do valor intrínseco, tá? Digamos que é o prêmio atribuído ao risco. Então, o valor extrínseco é o prêmio que vocês têm por estarem expostos àquele cenário específico ou aquele evento, etc. Tá? Então, é o prêmio do risco, é quanto vocês ganham adicional ao valor intrínseco, que é o direito que pode ser exercido ou não, tá? Então, o somatório de ambos compõe o prêmio, o preço de uma opção, tá? Eu tenho certeza que a partir daqui, a partir desse ponto, a partir desse vídeo, muitas coisas vão ficar mais claras para vocês. Então, eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão galgar, tá, a passos muito largos, aí vão nadar de braçada no mercado financeiro, entendendo um pouco mais sobre opções financeiras, tá bom? Então vamos ao exemplo prático aqui para vocês entenderem esse blá 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 que eu estou falando, que é o seguinte: quando a gente pensa nesse componente do prêmio das opções, é importante a gente entender de maneira prática, que eu vou dar um exemplo bem simples, que é o seguinte, ó, o preço de um mercado de uma ação, ele está custando a R$28, tá? Estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? O strike daquela opção que vocês adquiriram, uma call, um direito de compra, ele tinha um strike a R$25, tá? E o prêmio daquela call, o prêmio daquela opção, daquela call, aquele direito de compra, ele está a R$3,50. Então, aqui a gente começa a entender de maneira discriminada o que nós falamos aí no slide anterior. Então, é entender que o VI, e o que é VI, tá? Valor intrínseco, tá? Então, o VI de uma opção, ele nesse exemplo daqui, ele é de R$3. Então, quanto? R$3, é isso aí. Bom, é entender que o strike daquela opção, daquela call,
era de R$25, tá? O preço do papel, tá? O preço do ativo no mercado está a R$28. Então vocês conseguem entender que o preço da opção não só atingiu o strike, como ultrapassou o strike daquela opção. Tá? O ativo ultrapassou aquele valor, aquele preço de mercado. E aí, caso o nosso direito seja exercido, caso você queira realizar a operação naquele momento, tá? O valor intrínseco daquela operação é simplesmente a diferença entre o preço de mercado menos o strike que vocês tinham ao executar a entrada naquele ativo. Então a gente tem uma diferença aí de R$3. Então o valor intrínseco daquela opção é de R$3. Tá bom, Anderson, mas beleza. Quando eu entrei naquela opção, eu tinha um certo risco envolvido. Tinha. Porque é uma operação, uma compra de call, é uma operação de uma ponta, onde necessariamente vocês precisam acertar a direção do papel. Então, o papel poderia não subir e não ter dado lucro. Então, de certa forma, há sim riscos envolvidos. Estamos falando de renda variável. E aí, você precisa ser beneficiado, tá? Premiado por estar atribuído ao risco, tá? Por estar exposto ao risco naquele cenário. E aí, a gente chama isso de valor extrínseco. É tudo que ultrapassa o valor intrínseco, tá? Esse valor extrínseco, ele tem algumas composições aí, não só de prêmio, como de taxas também. Falaremos isso em outro vídeo, mas o importante é entender que tudo que vem além do valor intrínseco é o valor extrínseco daquela opção. E aí, qual seria o prêmio de toda a operação? R$3,50. Entenderam? Então, aqui, o prêmio da minha compra de call, ao exercer o direito daquela operação, é de R$3,50. Ok? Então, valor intrínseco mais valor extrínseco, isso compõe o prêmio da minha operação feita, da minha compra de call, tá? E aí, pessoal, para vocês não terem dúvida, se vocês observarem aí o OpLab, vocês vão ver que bem no canto direito aí do OpLab de vocês tem aí o valor intrínseco e o valor extrínseco, está aí bem descrito aí sobre cada opção dentro dessa série aí. No caso do exemplo aqui é a Petrobras, ativo com ótimo volume e liquidez, para que vocês possam observar não só ações como as opções principalmente, tá? Então é ali, nesse canto aí bem ilustrado, onde vocês vão observar aí o valor intrínseco e o valor extrínseco. E se vocês somarem ambos, vocês vão ver exatamente aí que compõe a cotação daquela opção selecionada. Beleza? Maravilha. E aí, avançando um pouquinho mais, eu quero mostrar a vocês aqui, ó, a opção em relação ao preço da ação, tá? É importantíssimo vocês não terem dúvidas de que opções são derivadas de ações. Então, a ação, que é o ativo subjacente, tá? Ela tem grande influência naquela opção, tá? Tudo vai estar relacionado de acordo com como você monta a estrutura ou como você se relaciona nesses derivativos, tá? Nessas opções. Então, entender essa proporção, essa relação entre a opção e o preço da ação é entender o moneyness. Exatamente isso aqui, pessoal. Ó, entender aqui, ó, o moneyness. Tá aqui bem descrito para vocês. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Olha aí. Moneyness de uma opção é você entender o que é ITM, o que é ATM e o que é OTM, o que está dentro do dinheiro, o que está no dinheiro, o que está fora do dinheiro, tá? E aí, é entender que o que é ITM, Anderson? In the money, tá? São operações, opções de compra dentro do dinheiro, tá? São opções que estão no dinheiro, ok? Então, o strike daquela opção está no dinheiro, no preço que o ativo, no preço que a ação está naquele momento, tá? Então, essas são opções aí. Na verdade, até uma breve correção aqui. ITM é in the money, está dentro do dinheiro, tá? Então, essas opções, o strike já foi até ultrapassado,
tá? Vou ilustrar aqui para vocês, olha só. Observem aqui, ó. Ó, opções ITM. Observem como elas estão bastante valorizadas aqui, porque os strikes relacionados, a gente pode ver strike de 22,40, 23,15, 22,90, são strikes que o ativo já ultrapassou. Olha aí, visto que o papel está em R$ 27,27, então observar aqui opções com strike a 22, 23, 24 reais, nós estamos observando nada mais do que opções ITM, in the money, dentro do dinheiro. Por isso que elas estão muito valorizadas, porque caso o player queira exercer aquele direito, ele precisa realmente ter uma grande valorização, porque ele tem não só o valor intrínseco daquela opção, mas também tem um valor extrínseco, né, que é o prêmio de risco que acabamos de falar aí. Então esse prêmio de risco valoriza muito a opção, tá? E isso que torna as opções extremamente rentáveis, tá? Galera, entender que ATM, at the money, tá? São opções no dinheiro, ok? Então são opções no qual o strike da opção está diretamente associado aí, olha aqui, ó, vou deixar o exemplo para vocês verem, ó. ATM são opções no dinheiro que necessariamente aí nós observamos o strike no preço ou ao redor do preço, próximo ao preço que o ativo está no momento. Então a gente está observando aqui Petrobras R$ 27,25, hoje exatamente aí dia 27 de junho, tá? De 2019. Então a gente está observando nesse momento aqui a Petrobras a R$ 27,25 e as opções que estão em torno de R$ 27,25, olha lá, R$ 27,15, com strike R$ 27,40, R$ 26,90, são opções ATM, são opções no dinheiro. Então elas têm o valor intrínseco envolvido na operação, tá? E um pequeno ainda valor extrínseco, tá? Então são opções que já podem ter o direito exercido. Lembrando sempre aí que opções são direitos e não deveres, tá? E aí, galera, a última relação aí que nós vemos do preço da opção em relação à ação são as opções OTM, out the money, tá? São opções aí fora do dinheiro. E aí mais na frente vocês vão entender um pouco mais na parte estratégica sobre os pozinhos, tá? Olha aí, ó, opções que são extremamente baratas, tá? E que com a variação forte ou aumento de volatilidade podem se valorizar bastante, tá? São extremamente acessíveis e quando nós vemos eventos, a gente está falando da Petrobras aqui, nós vimos eventos aí no ano passado relacionados a Lava Jato, relacionados a greve dos caminhoneiros, etc. Foram eventos que impactaram fortemente o mercado, impactaram fortemente a Petrobras e nesses eventos aí muita gente ganhou muito dinheiro, tá? Unicamente através aqui de opções aqui de compras de pozinho, compras e vendas aí de pozinho, tá, galera? Então, pozinhos nada mais são aí do que opções OTM, fora do dinheiro, e elas são bastante baratas aí, muito em virtude da possibilidade daquilo acontecer dentro do período do vencimento. Olha aí, 11 dias para vencer, ela é pequena e por isso ela tem pouco volume de negócios e por isso ela tem pouquíssimas negociações e por isso ela se torna potencialíssima em ganhos caso aquilo aconteça, tá bom? Então, o mais importante aqui é vocês entenderem o Money Ness, tá? Que são nada mais são do que a relação entre a opção e o preço da ação, tá? E aí a gente simplifica em o Money Ness em ITM, ATM e OTM. Beleza, galera? E aqui no OpLab de vocês, eu acabei de mostrar, mas fica bem ilustrado aí, onde vocês observam aí o Money Ness
e o strike das opções, bem visível aí no Opilab. Tá? O Opilab é uma plataforma extremamente profissional, muito usual no mercado, usado por grandes profissionais aí atualmente e baixíssimo custo, bem acessível, uma plataforma de simulação, ajuda muito aos estudos de quem está começando no mercado de opções financeiras. Beleza, galera? Agora sim, vamos chegar aí ao fator importante dessa videoaula, que são os fatores que influenciam o prêmio das opções. Vocês vão observar, ou para quem já tem certa experiência aí nas opções, vão perceber que em alguns momentos as opções, por mais que o papel suba, desça, a ação suba, desça e tudo mais, a opção não sai do lugar. E Anderson, por que essa opção não sai do lugar? Porque vocês precisam entender que há diversos fatores, um cabo de guerra aí, que segura e equilibra, enfim, e trava essa movimentação das opções, mesmo que a ação esteja evoluindo tanto para uma alta quanto para baixa, e a gente muitas vezes não vê a opção se movimentar, tá? Então, entender que fatores que influenciam são o preço, e aí eu digo o preço da ação em relação à opção, o strike, tá? O strike da opção, que a gente acabou de comentar aí alguns minutinhos atrás. O tempo, galera, tempo é um fator fundamental para vocês entenderem aí, visto que as opções, sim, elas têm vencimento. E o tempo faz bastante diferença aí. Geralmente, o tempo ele está contra quem está comprado nas opções e a favor de quem está vendido nas opções, tá? Mas isso é um detalhe um pouco mais à frente aí. Não vou antecipar muito esse passo para não embolar a mente de vocês. E a volatilidade, além da taxa de juros, tá? Eu daria aqui, galera, um grande destaque para a volatilidade. Claro que naturalmente não desmerecendo os outros fatores que influenciam, porque eles sim são grandes, têm grandes importâncias. Mas a volatilidade é algo que pouca gente entende e domina no mercado financeiro. E quem domina se beneficia enormemente no mercado. Tá? Comentei sobre alguns eventos que aconteceram na Vale aí, a respeito das operações da Lava Jato, em relação à greve dos caminhoneiros e a relação do preço do diesel, do óleo, enfim. São fatores que impactaram bastante o mercado e trouxeram uma fortíssima alta na volatilidade. A volatilidade é muito interessante porque ela pode ser medida, mas ela não pode ser controlada. E aí, quem está em operações que se expõem ao aumento ou à queda da volatilidade, visto que vocês podem se posicionar de ambas as formas, possibilita enormes resultados no mercado financeiro. Então, grandes investidores, grandes bilionários se entendem a volatilidade e se beneficiam da volatilidade em períodos que muitas pessoas chamam de crise, tá? Mas para o mercado financeiro gera enormes possibilidades, muito em virtude do aumento da volatilidade no mercado financeiro. E aí, para quem entende e domina, tem muitos benefícios. Então, a volatilidade, particularmente, eu vou fazer um vídeo à parte para ensinar e discriminar descrever toda a relação da volatilidade nas opções, para que sim, vocês cheguem na parte estratégica e tenham todo o embasamento de uma maneira muito mais entendível e profissional, ok? Então, galera, esses são os fatores aí, vou deixar para que vocês observem, são realmente os fatores que influenciam no prêmio das opções: preço, strike, tempo, volatilidade e as taxas de juros, atualmente aí bem estagnadas, mas num cenário em baixa, taxas de juros baixas aí e juros longos cada vez mais em queda atualmente, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aí, tá bom? Maravilha? Maravilha. Então vamos a cada item, galera. Preço, tá? Preço é um fator importante. Quando a gente fala de preço, estamos falando do preço da ação, tá? Falamos no exemplo lá no início sobre compras de call, né? E como é uma operação de uma ponta, que necessariamente a gente precisa acertar a direção do papel, que seria alta,
Então, para quem está comprado a seco no papel, na opção, precisa acertar a alta do papel. Então, observe como o preço da ação tem grande influência para algumas estruturas, como compra de call a seco, por exemplo, tá? Então, qualquer cenário diferente de uma alta, ou um cenário de estagnação, ou um cenário de queda da ação, a gente vê aí a operação não tendo resultado, levando a prejuízos, tá? Ou enfim, zerando as expectativas ali de quem está posicionado dessa forma no mercado, ok? O preço, outro fator aí, galera, é o preço de exercício da opção, tá? O que nós chamamos lá atrás de strike. Também é um fator de preço, tá? Mas ele é um preço de exercício. Então, o strike, lembrem que o strike, ele é um objetivo, tá? É uma faixa de preços no qual você tem o direito de exercer, ok? Então, claro que é só um direito, não é um dever, mas é um fator também que tem influência na opção, no prêmio daquela opção. Então, preço, grande destaque aí. Vamos para o próximo. Legal é vocês entenderem que, antes de partir aí para o próximo, que um dos aspectos que levam bastante em consideração a interpretação e a definição do preço daquela ação é vocês entenderem um pouco mais sobre valuation, tá? Compõe a análise fundamentalista do ativo, ok? Para que vocês entendam se aquela ação ela está sobreavaliada, tá? Se ela está subavaliada ou se ela está sobreavaliada, tá? Se aquela ação, naquele momento, ela está muito cara ou muito mais barata, com base aí no valuation, tá? No preço justo daquela ação. São entendimentos um pouco mais fundamentalistas, no qual muitos levam em consideração para entender o preço daquela ação, entender quais perspectivas aquele cenário pode nos dar. Então, ajuda bastante, assim como também a análise gráfica, tá? Olha aqui, galera, para vocês entenderem aí o preço da ação e o preço de exercício da opção, tá aqui, ó, no OpLab de vocês, ó. Tá bem descrito aqui. E o strike também, tá? O strike é o preço de exercício e aqui configurado o preço da ação, ok? Vamos para outro aspecto importante aqui, que é o tempo, galera. Tempo, ou também chamado nas gregas ali de θ, tá? Então, o tempo, sim, é um fator de grande influência no ativo, visto que nas opções, visto que as opções têm vencimento, tá? Observem aqui, ó, o OpLab, contrato atual G, a call, contrato G, tem 11 dias para vencer. O contrato H tem 36 dias também, uma call, tem 36 dias para vencer. Então, cada série de opções tem vencimentos, tá? E esses vencimentos são de acordo com o mês. Esses 11 dias e esses 36 dias aí são dias úteis para que aquela opção vença, ok? E aí sim, um pouco mais à frente vocês vão entender que algumas operações vocês podem fazer rolagem, outras operações vocês podem minimizar os prejuízos, enfim, melhorar os pontos de entrada, etc, etc. O importante é vocês terem noção aí dessa relação. E o tempo, galera, no qual vamos falar aqui agora, o θ é uma das gregas que tem fortíssima influência aí na opção, ok? Então é importante a gente entender que o tempo é a essência das opções. Por quê? Porque isso é um dos aspectos que a diferencia bastante das ações, tá? Visto que as opções são derivadas aí de ações. E o fator de vencimento, que não é visto nas ações, mas é visto sim nas opções, são um grande diferencial. O tempo, galera, gera valor extrínseco. Lembre que nós falamos lá atrás sobre o valor intrínseco e valor extrínseco. E o tempo, tá? Claro que
se ele for favorável ou não, depende da operação que vocês estão fazendo, mas ele sim gera valor extrínseco. E o que eu quero dizer? Eu acabei de falar lá atrás que o tempo ele vai contra quem está comprado, mas ele vai a favor de quem está vendido. E aí, quando há movimentações no papel de maneira rápida, num curto espaço de tempo, isso gera valor extrínseco e torna o preço da opção de vocês cada vez maior, tá? Então, isso possibilita aí a maior valorização da opção de vocês, lembrando que o prêmio da opção ele é composto pelo valor intrínseco mais o valor extrínseco, tá bom? A análise técnica aqui citada é um dos fatores que nós observamos bastante para entender, né, dentro, né, dos períodos, né, dentro da movimentação do papel naqueles períodos, né, quais são as possibilidades. Claro que são apenas análises, são observações de padrões que podem ser repetidos no presente e no futuro. E aí, eu diria que entender o valuation e somar essa situação à análise técnica vai potencializar demais a interpretação de vocês na ação e aí vai valorizar demais as posições ou os estudos que vocês fazem nas opções, tá? Mas não fiquem preocupados, para quem está chegando aqui agora, Anderson, então eu tenho que aprender tudo isso simplesmente para fazer apenas uma operação na opção? Relaxa. Vocês estão nos primeiros passos, isso não vai ser tão difícil para vocês, tá? Não vou dizer que vai ser fácil, porque demanda realmente estudos, mas se torna simples com a prática, com o hábito, tá? E a interpretação e a plataforma do Oplab aqui que eu estou citando são possibilidades enormes para que vocês possam acelerar a aprendizagem de vocês, tá? Sem contar naturalmente que esse conteúdo aqui ele demanda de um treinamento e dentro desse treinamento nós temos resolução de dúvidas, aceleração do processo, muita prática diária aí no mercado, e isso simplifica muito mais a interpretação de bons momentos, boas séries, boas opções, gerenciamento de risco e uma boa gestão dos resultados. Beleza, galera? Importante frisar aqui, já que a gente está falando de tempo, é o timing, tá? Então, o time das execuções é vocês entenderem que entendam isso daqui, deixem anotado no rodapé do caderno de vocês, com isso daqui um pouco mais à frente vocês vão perceber o valor do que eu estou falando aqui, que são os seguintes fatores, tá? 98% do tempo, galera, o mercado ele está em tendência. Então, seja tendência de alta, seja tendência de baixa, seja tendência lateral ou consolidação, o mercado 98% do tempo está em tendência. Contudo, no mercado existem inúmeras assimetrias e são nessas assimetrias que nós podemos nos beneficiar enormemente. Nós podemos colocar muita grana no bolso, tá? Através de assimetrias. As assimetrias, eu já falei em outros vídeos aqui um pouco sobre o Nassim Taleb, tá? Eu realmente sou bastante praticante aí da teoria do Nassim Taleb, do antifragilismo, enfim, e vocês entenderem que as assimetrias são comuns ao cotidiano e que não adianta se abater com esse cenário. Na verdade, o mais interessante é vocês praticarem sim o estoicismo e entenderem que as assimetrias são comuns e que vocês podem se beneficiar enormemente dessas assimetrias, onde muitas pessoas se tornam frágeis ou ficam robustas. Não de fragilidade, a gente se beneficia com o caos, se beneficia com as assimetrias e as opções, elas financeiramente ampliam enormemente essas possibilidades aí de benefícios, principalmente financeiros, tá? Então, galera, quando a gente fala de assimetrias no mercado, é entender que é uma forte movimentação e falhas de prognósticos, tá?
Como eu sempre comento, não há regras no mercado financeiro, tá? Apesar de 98% do tempo o mercado ter determinadas tendências, em alguns momentos essas tendências são quebradas, os prognósticos falham, tá? Esses cenários se invertem completamente e aí quem está exposto nas opções, em estruturas de simetria de risco positiva, tá? Com convexidade, é entender que em alguns momentos a gente pode não estar ganhando, o cenário pode estar muito indefinido, etc, etc, etc. Mas quando cenários de assimetria como esse acontecem, a gente se beneficia enormemente no mercado financeiro, ok? Então, tá aí, ó. Antifrágil é um livro, é uma recomendação. Espero que vocês, caso não tenham lido, leiam, estudem, tá? Nassim Taleb é um dos maiores especialistas de opções no mercado financeiro, é um filósofo, um erudito e grandes profissionais aí já leram, entendem o seu conteúdo e praticam de maneira assídua aí o estoicismo, enfim, e a antifragilidade, termo cunhado aí pelo próprio Nassim Taleb. Beleza, galera? Então, estava falando sobre o θ. Então, é importante vocês verem aqui no OpLab que o θ está descrito aqui, ó, do lado do delta, do gama, do vega, são as gregas, o modelo Black-Scholes. Vocês vão ver sobre esse modelo e sobre as gregas aí um pouco mais à frente nas próximas videoaulas. Beleza? E aí, vou dar o pause aqui e vou convidar vocês para a próxima videoaula, porque na próxima videoaula falaremos sim sobre volatilidade, e a volatilidade é um fator importantíssimo, precisa ser detalhado e precisa ser entendido, porque isso vai ser um enorme diferencial aí no mercado financeiro e na evolução de vocês como investidores. Beleza, galera? Então, fico por aqui. Até a próxima videoaula. Obrigado pela companhia.